Olá, queridos, tudo bem? Eu vou passar para vocês então aqui a devolutiva da prova, tá? Estou mandando como atividade extra para vocês. Não precisam copiar no caderno nada, tá? Só caso tenham alguma dúvida, tirem comigo. Então é só para vocês terem acesso à devolutiva da prova, ok? Muito obrigada. Tirem dúvidas então depois, tá bom? E bora começar então a devolutiva. Beijão! Então, a primeira habilidade que nós vamos trabalhar é ler, compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Utilizar na resolução de problemas a associação entre razão e fração, como a fração 2/3, para expressar a razão de duas partes de uma grandeza, para 3 partes da mesma grandeza ou 3 partes de outra grandeza, certo? Então, a primeira questão da prova era sobre isso. Então, dizia o seguinte: Cíntia e Clara, as irmãs mais lindas do mundo, por que será? Resolveram doar um pouco de seus brinquedos. A cada um que Clara doava, Cíntia doava 3, ou seja, elas doaram na razão 1/3. Se no total doaram 12 brinquedos, quantos brinquedos cada uma doou? A gente trabalhou bastante coisa desse jeito, né, gente? Então, olha lá. O que a gente tem que pensar primeiro? Razão 1/3, então é um pedacinho para um, 3 pedacinhos para outra, totalizando 4 pedaços. Então, eu tenho que fazer 12 dividido por 4, ok? E isso dá 3. Então, eu sei que cada pedacinho é 3. Fazendo a barrinha, então, nós temos aí 3 em cada parte. E isso sobra que uma doou 3 e a outra doou 9. Ok? Portanto, a resposta certa era a letra C. Tá bom? Acertaram? Não? Tomara que sim, né? Não estava difícil, não. Próxima habilidade. Resolver e elaborar situações problemas que envolvam operações com números inteiros. Ah, número negativo, né? Número negativo. Vamos lá, então. Na prova, essa era a questão que tinha sobre números negativos. Em Campos do Jordão, uma das cidades mais frias do estado de São Paulo, estava marcando -1 grau Celsius de manhã. Mas, na parte da tarde, esquentou um pouco e subiu 10 graus. Qual temperatura registrada na parte da tarde? Então, eu estou devendo 1 e eu somo 10. Então, eu vou lá, pago esse 1, ainda sobra 9 para subir, ok? Então, na verdade, nós temos que a conta é -1 mais 10, que dá 9. Seguindo a regrinha, sinais diferentes subtraem um do outro. 10 tira 1, 9. Pega o sinal do maior. No caso, o maior é o 10, pego mais. Tá? Então, por isso que deu mais 9. Ok? Letrinha B. Muito. Próxima habilidade. Localizar no plano cartesiano pontos, coordenadas que representam os vértices de um polígono e realizar transformações desses polígonos decorrentes da multiplicação das coordenadas de um vértice por um número inteiro. Na prova era o seguinte: dado o polígono, como ficaria sua coordenada A se eu multiplicasse ela por 2? Então, olha lá, a coordenada A é 1, 1. Se eu multiplicar por 2, vai dar 2, 2. Certo? Muito bem, facinho, né? Okay. E a última habilidade, reconhecer e representar no plano cartesiano o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. Então, esse daqui era o da prova. Então, a devolutiva diz o seguinte: dada a figura, sendo a original aquela de cor verde, qual delas foi sua reflexão em relação ao eixo Y? Então, gente, o eixo Y é esse. Se eu reflito, tá? Então, tá aqui. Se eu reflito, é assim. Ok? Então, só pode ser a rosa. Ok? Certinho? A habilidade, então,
Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. Então, a da prova era o seguinte, né? Eu troquei a ordem. Observe a sequência infinita, são os múltiplos de 10, né, gente? Considerando n como a posição de cada termo, que expressão algébrica representa a regra de formação dela? Só pode ser, então, 10n. Ok? Muito bem, gente. Muito obrigada. Essa foi, então, a nossa devolutiva e o nosso estudo, tá? Depois nós vamos fazer mais exercícios sobre algumas das habilidades, ok? E é isso, e até a próxima. Pelo fogo, transmutação.